Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Você sabe que eu tinha até esquecido. Nossa Senhora, acordei 3 horas da manhã, não consegui dormir mais. Ainda perco a hora quase da nossa palestra. Pelo amor de Deus, que é isso? Oi, gente, quem está na sala? Vamos conversar um pouquinho? Vamos? Aí, fixar comentário. Hoje estava querendo conversar sobre a origem das coisas. Falando, ô André Cortes, tudo bem? Acordei 3 da manhã, não que eu estivesse perturbado, mas fiquei sem sono. Aí vim para o computador, comecei a escrever umas coisas, deitei, mas não dormi, ainda quase perco a nossa hora da nossa palestra. Pelo amor de Deus, que é isso? Então, eu queria dar parabéns para o pessoal do Rio Grande do Sul que fez o enário do mestre Irineu lá, estava cheio de gente, bastante. Parabéns para eles. Bom dia a todos, bom dia. Então, quer saber quem é que está aqui, além do André? Obrigado, André. Então, você viu que eu mudei meu perfil, né? A foto do meu perfil, eu pus um trevo de 4 folhas, né? Então, esse trevo de 4 folhas significa sorte, 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 sorte. Nós temos plantado lá em Marim que trevo de 4 folhas. E agora eu pus como perfil também. E, Dayan, vida, bom dia. Então, pode contar para nós como é que foi o trabalho lá de Mestre Irineu. Dá umas palavras aqui para a gente. Eu vi as fotos, tá bacana, tá bonito, tinha 2 fardadas. Adorei, adorei mesmo, viu? Então, escreve um pouquinho aqui para a gente saber como é que foi. Então, eu estava querendo falar que estava falando sobre o trevo de 4 folhas, né? Então, muitos anos atrás, um amigo meu deu de presente de Natal para um monte de amigos um trevo de 4 folhas. E dali para gente eu sempre plantei trevo de 4 folhas. Eu peguei aquela semente, aquele trevo que ele me deu, e plantei. Daí eu plantei em maringue também. Então, o trevo é assim, ele vai, e depois ele morre. Mas a batatinha dele fica lá dentro da terra. Daqui a pouco ele floresce e dá um monte outra vez. Então, eu acho muito bacana, muito símbolo de sorte e é símbolo também do povo cigano, né? Então, isso é muito legal. Então, eu estava lendo sobre eles, sobre os ciganos, e é um povo muito livre, um povo muito independente. Desde que o mundo é mundo, até antes dos judeus, eles já aceitavam que Deus era um. Eles nunca aceitaram divindades, embora eles tenham vários espíritos que eles respeitam, mas Deus para eles sempre foi um, né? Não tem chefia, não tem presidente, não tem rei. Eles falam rei, mas eles falam rei para um monte de gente, mas não é ninguém é rei lá. Ninguém manda, na realidade. Tem assim, os mais velhos, o chefe da família, mas é tudo. Não é assim, essa ideia de mandão, manda como nós. Não, é diferente. Isso é diferente. Então, e o trevo é sinal de sorte. Quem tem o trevo. Bom dia, gostei do trevinho, Eliane. Bom dia, que linda. Depois eu escrevi aqui, né? Eliane Chesney, obrigado. O Dayan está dizendo que o cenário do Marcelino foi lindo, de muita firmeza, muitas histórias, muito amor. Eu queria perguntar uma coisa para você, Dayan. Vocês fizeram todo o cenário de pé? É verdade isso? Eu queria saber. Conta para mim. Tá bom, querido? Então. Então, eu estava falando dos ciganos, da origem dos ciganos. Não se sabe se eles são egípcios, se é do Afeganistão, do norte da Índia. Eles foram andando, foram para a Grécia, foram para a Europa, foram andando por aí e vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra. Não, antes da Segunda Guerra, em 1570, já veio um grupo de ciganos da Europa para cá, já começaram a andar por aqui. Então, agora eles são muito lembrados na Umbanda, né? Na Umbanda eles são muito lembrados. Então, é isso. Então, eu queria falar com vocês. Primeiro, agradecer a todos vocês por a linda festa que nós tivemos. Agradecer pelo seminário do Mestre Irineu, que o Rio Grande do Sul fez. Achei muito bacana, muito lindo, muito maravilhoso mesmo. Agora vamos a caminho para o mês que vem para o calendário baiano. É o dia fora do tempo, que vai anteceder de feitio, caminhada e caminhada. Então a gente já vai agora caminhando para isso e vamos fazer, depois vamos fazer o cenário do mestre e assim vamos. Cada hora, e eu acho que eu tenho um pouco dessa raiz cigana aí que
Eu gosto de uma festa, eu gosto de reunião. Volta e meia tá uma reunião. É muito bom, muito gostoso, muito legal mesmo. E estava vendo aqui também que existem muitas palestras pelo Brasil, por todos os lugares, sobre estímulo de automotivação, para a pessoa ser empresária, como é que ela deve ter sucesso, como é que ela deve ser melhor, como é que ela deve ser firme. E eu estava vendo, assim, várias palestras nesse estilo, que é exatamente tudo aquilo que a gente tem falado todos esses dias, esse tempo inteiro, esses anos todos, né? Automotivação, sobre ser automotivado, né? A pessoa ser determinada, a pessoa vencer sua timidez, vencer os preconceitos e querer ir bem, não torcer contra si mesmo. É muito importante, muito legal. Então, na realidade, esses princípios esotéricos estão sendo todos usados pelos empresários. Sempre foram, faz muito tempo que isso está acontecendo. Então, se eles usam e os próprios esotéricos não usam. É esse que a gente fala, poxa, o que está acontecendo com nós? Então, nós devemos a praticar as coisas que nós fazemos, né? De ser automotivado, ter vontade de vencer na vida. Não precisa ser ambicioso de querer ter tudo, de querer ter mais do que precisa. Eu acho que a ambição ruim é a que você tem mais do que você precisa. Então, a missão boa é aquilo que você tem porque você precisa, né? As coisas que você precisa. Então, você tem aquilo que você precisa, já está de bom tamanho, já é legal, já é maravilhoso. Você não precisa ficar preocupado, né? Será que eu vou ganhar o pão do meu dia? Não, você vai ganhar o pão do seu dia. Você vai vencer, você vai ter sucesso na vida, desde que você acredite nas suas coisas, e que você tenha firmeza em aprender a se comunicar. Essa é a principal coisa, é se comunicar, comunicar-se. Então, eu acho que nós que vivemos no tempo, até eu estou aqui, achei até uma coisa, assim, que eu estou com o dicionário aqui aberto, ó, tá vendo? O dicionário aberto, e de repente assim, eu abri, deu em Cronos, né, Urano, outra vez o Cronos, devorador da vida. Então, eles falavam isso, né? Cronos, devorador da vida. Então, nós temos que aprender a nos comunicar, porque você vê, os mitos vão mostrando assim que não importa o que a gente faça, o que a gente pensa, o que a gente sente, o tempo vai passando. Quer dizer, Cronos, o tempo vai comendo a vida da gente. O dia vai passando e ele não volta. Não tem como a gente recuperar o tempo perdido. Então precisa acertar agora. Nós não temos tempo para perder. Não dá para perder tempo. Eu, pelo menos, não posso, não consigo assim, perder tempo. Não consigo. Você pode perder seu tempo? Você pode gastar seu tempo no nada, de ter que separar 1 ano, 2, 3, e depois ficar correndo atrás daquilo que já foi, que você não fez? Você tem a sensação de que não viveu a vida? É isso, quando a gente não perde tempo da gente, é isso. Então, como que a gente faz para viver melhor? Primeiro, você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo na Terra? O que você faz? O que você deseja fazer? Então, todo ano eu faço assim, eu falo por mim, porque eu dou meu exemplo, porque é difícil a gente dar exemplo de outro, né? E às vezes eu dou muito exemplo do mestre Irineu, que eu não consigo ser as coisas sobre a vida dele, eu dou ele como um exemplo claro, muito melhor do que eu mesmo. Mas às vezes tem coisas que eu não sei, não posso falar que ele fez, porque eu não sei. E algumas coisas eu dou de mim mesma, porque... Então, todo ano, assim, eu tenho 73 anos, todo ano eu faço meta, eu traço meta. E quero desenhar, quero fazer. Esse ano eu estou querendo fazer os tapetes temáticos, né? Temas. Então, eu quero fazer uns temas indígenas, temas assim, primitivos, ciganos, coisas assim, desse tipo. Eu quero acabar de arrumar a Marim, que está faltando muito pouco, mas esse ano ainda
eu vou, que nós estamos quase no meio do ano, eu vou conseguir fazer tudo que eu quero lá. Então, eu testei uma meta ano passado, que era fazer a casinha do Paraná, para o Paraná. Arrumei o nosso alojamento, consegui. Eu falei que estava pago, não, está quase pago, falta 10 para acabar de pagar. Arrumar uma casinha para o pedreiro, porque o material de construção já está pago. A casinha das mães aumentamos 2 quartos, para fazer um quarto para mim lá, para ter um lugar para a gente poder ficar, para ficar mais confortável, né? Sabe? Em vez de a gente vir embora, poder dormir lá dentro. Porque para ir para a casa da minha, até pensar em ir, demora. A gente fala, vamos embora. Vamos ver se a gente fica um pouquinho mais, né? E arrumar lá embaixo, essa está pronta, essa semana acaba aquela casa. Lá embaixo na cozinha, então vou fazer uma laje, tirar aquele deck de madeira, porque quebra toda hora, as pessoas enfiam o pé, não dá mais, não dá. E fazer lá um salão para guardar todas as coisas, as fênix, as roupas, as cadeiras, tudo vai para lá para baixo, para ter um lugar certo para guardar. E aquele lugar que a gente guarda as coisas do lado da cozinha vai virar um alojamento para as mães que têm filhos pequenos, as pessoas de mais idade, poder estar ali quente perto da cozinha, não ter que andar muito. Não está legal? Não dá para nós? Dá, então está ótimo. Então a gente está quase conseguindo fazer tudo esse ano. E se der, a gente para o fim do ano faz o teatrinho. É esse o meu objetivo. A gente cria outro. E em janeiro vamos para o Amazonas. Parece que a gente não conseguiu encher os 3 barcos, então vamos em 2. Fazer o quê? Não dá para a gente assumir dívida que não pode pagar, né? Então é isso. Eu não sei se é, mas não é, mas parece. Vamos ver. Então, é isso. Então, a gente vai fazendo metas também para a vida da gente. Então, esse ano, eu comprei roupas mais com cor azul. Assim, Fátima, amanhã nós vamos viajar, Fátima, nós dois, né? Eu, você e a Leona, nós 3. É legal. Então, é isso. Então, você vai pegando metas, nem que sejam metas pequenas, mas você faz e cumpre. Faz e cumpre com uma relação, senão você fica com a vida muito para trás. E para cumprir as metas, você precisa ter meios financeiros para fazer. Tem que ter saúde para ter esses meios financeiros para fazer. Então, você tem que traçar um caminho. Para mim conseguir chegar a fazer isso, isso e aquilo, eu preciso de quê? E vai atrás do que você precisa, né? É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. E desenvolve um programa para que você possa cumprir tudo aquilo que você quer. Faz ano a ano. Se um ano é muita coisa, muito tempo, faz mês a mês. Mas vai fazendo seus objetivos. Você mesmo fazer isso, você mesmo fazer aquilo. E faz só coisas que você possa fazer. Então, é muito bom. E dentro dessas coisas que nós fazemos, que é automotivação, saber se organizar. Então, por exemplo, eu vejo a Porta do Sol, a gente está crescendo, está indo cada vez melhor. Então, a gente já teve várias fases, né? Então, e as melhores fases são as fases em que nós estamos mais organizados. É sempre assim. Então, isso é só para a Porta do Sol? Não, isso é para a nossa vida. Isso é para o nosso dia a dia. Isso é para tudo que a gente faz. Quanto mais a gente está organizado, quer dizer, organizar significa, você pega, então eu tenho uma conta de luz para pagar tal dia, eu tenho conta de água, eu tenho imposto, eu tenho que fazer um reparo na casa, eu tenho que comprar uma panela nova porque aquela outra amassou. Não fica com panela velha amassada, não fica com um prato lascado, nem com um copo quebrado, não fica, joga fora essas coisas, nem dá. Joga fora essas coisas. Não dá certo espelho quebrado, nada disso dá certo. É ruim, é feio, sabe? Não fica acumulando livro demais que você não lê na sua casa. Revista, aquelas revistas, um monte de livro. Você não vai ler nunca mais. Já leu, acabou. Doa, vai, põe lá na reciclagem, sabe? Virar outra coisa. Faz isso. Não faz, não começa a se organizar, se arrumar a sua roupa, a sua saúde, quando você não vai no médico, ou no cabeleireiro, alguma coisa, começa a fazer essas coisas. É muito importante que você se organize dessa forma.
Daí você fala, não faço porque eu não tenho dinheiro. Porque você não está trabalhando de forma a seu favor. Então, porque se você estiver trabalhando a seu favor, você vai conseguir meios para viver e sobreviver e viver. Então, o que você precisa para ter dinheiro? Um emprego? Que emprego? Onde está esse emprego? Você está pronto para ter esse emprego se ele aparecer, para dar conta? Você tem talento para poder ganhar mais do que você está ganhando? Você está se preparando para isso? Eu faço essas perguntas para você no dia a dia e responder e vendo que você pode fazer mais e vai dar certo mais. É só querer ter um pouquinho de esforço, não é muito esforço não, tá? Então, é essas coisas que fazem a gente melhorar, mudar a vida e tudo mais. Você vê que as palavras, nossas palavras, A, E, I, O, U, que nós aprendemos desde que somos gente, elas foram ensinadas lá na Grécia, né? Estou aqui vendo no dicionário se tem definição. Elas foram ensinadas lá na Grécia. Então, aqui ensinou. Aqui começava com a abelha. Não quero isso. Então, quem ensinou? Daí conta que a deusa, a Deméter, estava andando pelo mundo, né? Porque a filha dela fugiu com Plutão lá para os infernos e ela ficou desesperada atrás da filha dela. E ninguém achava, ninguém sabia. E até que uma cidade lá de Eleusis achou que sabia onde ela estava. Né? E receberam ela, porque ela ia na imagem física de uma velha, bem velhinha, bem pobre, a Deus. Então, ela foi lá e eles receberam ela muito bem, trataram ela muito bem, e ela ficou muito grata quando ela conseguiu recuperar a filha. E daí ela fez um acordo com Plutão. Até os deuses fazem acordo entre si. Plutão também é outro deus. Metade do ano fica com ela, metade do ano fica com ele. Pronto. Está tudo bem para ela. Então ela ficou muito contente com esse acordo. Então se ensina o quê? Que nós não devemos ter conflito, que ela estava com ódio do Plutão. O Plutão pegou a filha dela e levou embora. Agora a filha se apaixonou pelo Plutão. Tudo bem, mas ela não gostou. Mas em vez de ela brigar com o Plutão, o que ela fez? Ela entrou num acordo com o Plutão. Ela não pode ter tudo, a filha dela inteiramente, mas ela pode ter pela metade. Então ela se contentou com isso. Então ela fez um acordo. Então, com os nossos desafetos, a gente não vai brigar, a gente vai fazer um acordo, vai tentar conversar. O primeiro negócio, a arte de negociar é esse. Você vai fazer um acordo, né? Então, essa é a origem das coisas. O Renato adorei o tema, essa é a origem das coisas. A primeira origem das coisas foi a Deméter fazer um acordo com Plutão. Está fazendo um acordo. Aí ela estava lá na cidade de Eleusis e ficou muito grata. Então ela falou assim, eu vou... Ela pegou, na casa que ela estava, tinha uma criança que ela falou, eu vou transformar essa criança num Deus. Essa é a forma que eu tenho de agradecer essas pessoas mortais, né? Tornar essa pessoa imortal e eternamente jovem, linda e maravilhosa. Então, todo dia ela passava assim, a criança passava mel na criança, passava ele fazer umas rezas, passava ele no fogo assim, tá? E magnetizando ele para ele virar um Deus. Aí um dia alguém viu ela fazer isso, pôs a criança pelo fogo e passar umas coisas na criança, apavoraram, acharam que ela ia matar a criança. Não, não quero, não quero. Eu falei, mas ele vai virar um Deus, como eu sou uma deusa. Ela se mostrou, Deméter, a grande mãe, né? Mas disse, não, mas nós não queremos que faça isso com o nosso filho, não queremos. Ela entendeu que o ser humano não aguenta ser um Deus, ser perfeito. Eles não aguentam ser perfeito, ser um Deus, nem ver um seu descendente ser perfeito, nem um Deus. Então eu vou ensiná-los um pouco, alguma coisa que vai transformar essa vida difícil que eles estão vivendo, porque eles nem falavam, eles grunhiam naquela época, em algo mais produtivo. Então eu vou ensiná-los a falar. Então o que ela fez? Ela ensinou a falar. Então como é que ela ensinou? Ela cantou A, E, I, O, U, B, T, I. O símbolo do fim, e do começo. E ponto final, né? E começo, ponto final. Isso nas pessoas até um limite, né?
Ensinou as pessoas a terem mesmo ensino ponto final, como eu. Ió. Ió, ela foi ensina como Deus, o nome dela é Ió, aquela que dá um ponto final. Então para, descansa um pouquinho. Que mais tarde Moisés foi entender aquilo como descansar um dia na semana, foi o ponto final. O tempo passou, ponto, descansa, ponto, começa outra vez, ponto. Aí vai. Aí ela ensinou para as pessoas que estavam ali naquela família, os amigos daquela família, e ela agradecida, acharam muito bom, ela foi embora, tá. Foi lá para o plano dela, desmaterializou da terra e foi embora. Deixou um poço lá, que ela ficava sentada naquele poço, que existe até hoje, que esse poço que ela está lá. Ela ensinou também mais coisas, ensinou agricultura, ensinar a terra, ela deu uns ensinos assim, fundamentais para aquelas pessoas, né? Bem ao alcance daqueles que eles conseguiam ser, já que eles não conseguiam ser deuses. Aí tá. Aí tem os gregos, os egípcios, né, que andavam pelo mundo. E eles usaram aquele conhecimento do A, E, I, O, U, daquela palavra, começaram a pôr essas vocais no meio dos grunhidos das palavras que eles falavam. Ana. O valor numérico, 1, 2, 3, naquelas palavras. E foi bom para eles, porque eles começaram a facilitar o comércio. Foi aí que nasceu o comércio, quando a conversa, quando eles começaram a falar. Então, essa é a história da humanidade. Anterior a essa história da Adão e Eva, não, tem essa história do comércio, do acordo, do aprender a falar para poder comercializar, para poder trocar, para poder se relacionar. Então, eu quero um livro, eu falo, eu converso, eu explico o que eu quero, troco com alguma coisa. Depois mais tarde, foi inventado o dinheiro. Então, depois houve trocas. Então, ele ensinou a pessoa a falar, a pessoa a fazer acordo. Então, esse é o princípio das coisas. Então, veja quantas vezes a gente brigou, as pessoas brigam, nós brigamos, e esquecidos que podíamos, em vez de brigar, fazer um acordo e conversar. Falar, explicar, dizer, melhorar o nosso vocabulário, melhorar o nosso tom de voz, melhorar a nossa maneira de se expressar. Isso tudo muda a vida, muda a relação com o comércio, com as coisas, com tudo. Então a palavra é tão importante que acho que até hoje, quando inventaram o banco, né, sabe com a história do banco, né? Então, era na Itália, lá tinha aquelas ruas sem saída, que tinha um banco no fundo da rua. E ficavam os caras lá sentados lá, mas os judeus sentados lá. Então as pessoas iam prestar dinheiro, pegar, pagar, fazer isso e aquilo, e iam com eles, porque eles tinham dinheiro, eles estavam condenados pela Igreja Católica só a lidar com dinheiro, eles não podiam fazer mais nada. Então, na Idade Média, não podiam fazer mais nada, só lidar com dinheiro. Então eles lidaram com dinheiro, aprenderam a lidar com dinheiro, foram obrigados a fazer isso, vão fazer isso, né? Então eles iam no banco, no cara sentado lá no banco, literalmente um banco. Literalmente um banco, né? Não é isso? Então os caras iam lá. Então desenvolveu-se na Inglaterra, né, tempos depois, né, o banco se transferiu, nesse ambiente dos judeus, desenvolveu-se um grande comércio de diamantes. Até a Segunda Guerra Mundial, eles dominavam o comércio de diamantes. Eu acho que até hoje dominam o comércio de diamantes. E do qual não há recibo. Dá a mão e fala três vezes, assim, cumprimenta e aceita. E ninguém dá fúria em ninguém. Palavra. Então, nós temos que aprender a valorizar a nossa palavra, a valorizar, e se a gente não sabe valorizar, a gente trina. Se eu estava vendo um dia desse, porque como é que essas pessoas que entram para a igreja cristã, essas cristãs pentecostais, melhoram de repente? Porque eles vão ler a Bíblia de voz alta, então aprende a ler, aprende a falar. Pensou nisso? Aprende a ler, aprende a falar. Aí faz assim, você tem que se vestir para um terno, para arrumar, para pentear o cabelo, se cuida. E melhoram a vida, evidentemente que melhoram a vida. E acredita que são abençoados que vão vencer. Então, é isso, acredita que são abençoados que vão vencer. Então, nós precisamos pensar nessas coisas, né, e pensar de forma bem seriamente sobre as coisas que nós queremos na vida. Mesmo as pessoas bem-sucedidas que estão indo bem, pergunta a si mesmo,
Eu posso ir até melhor, e se o que eu tenho já está bom para mim, eu quero ganhar um pouquinho mais para poder ajudar os outros. Então, você vê, tá o Cristiano Ronaldo, lá, aquele português, que é o melhor jogador do mundo no momento, estava vendo sobre a vida dele. Você sabe que ele ganhou 2 prêmios magníficos como jogador de futebol, das ligas europeias e outros, não sei o que lá que ele ganhou. Muito dinheiro, foi muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele doou inteiro para as crianças em Portugal. Inteiro, ele não ficou com um tostão. Ele doou tudo. Porque não é protestante, não. É isso, né? Essa coisa aqui, esse desapego. Eu aposto que daquele dia em diante ele ganhou mais do que ele poderia pensar nisso. O cara que inventou a internet, o meu Bill Gates, então foi $1 milhão dele, o primeiro $1 milhão, estava todo contente, chegou em casa não tinha nada. 1 milhão foi. Foi o que aconteceu? A mulher dele foi doente. Tudo para causas humanitárias. Inclusive, hoje em dia, eles só fazem isso. Tudo que eles ganham, eles doam. Tudo que eles ganham, não para de ganhar. Não para de ganhar. É isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Então, fazer essas coisas e se preparar para aguentar. E bem, aguentar se organizar, aguentar conhecer pessoas importantes, viver no meio delas, ser igual, ser mais. Aguentar, pensar, não quero ter uma vidinha simplesinha. Também pode ter vidinha simplesinha, sossegada. Claro que todo mundo quer isso. Uma coisa sossegada, legal, bacana, mas não impede você ter altos voos. É um livro, doa a mais que você pode ter, né? Não impede que você faça coisas bacanas para os outros, mesmo em pequena escala. Porque você pode fazer em qualquer escala, do jeito que você quiser. Basta acreditar em si. Basta acreditar em si. E para você ter sucesso, você precisa de quê? Saúde, cultura, um pouco de cultura, falar bem, escrever, ler. Né? É isso que você precisa. E o resto é conhecer as pessoas. Vai aqui, vai ali, vai lá. Não ter preguiça de se relacionar, de olhar para o outro e saber que tem gente que vive muito bem, que você pode se relacionar com elas e negociar com elas. Né? Então como as escolas que a gente frequentou, eu mesmo pensei, eu nunca fiz nada em prol da escola que eu frequentei. Não ganhei um tostão a mais, nem nada, 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 nada. Eu estava pensando nisso um dia desse. Falei, poxa vida, tá bem? A gente não beneficia as coisas que nos beneficiaram um dia. A gente nem pensa nisso. A gente nem sequer pensa nisso. Nós somos muito egoístas em termos gerais mesmo. Em termos gerais mesmo. Tá? Então, estava falando da origem das coisas. Então, quando nós vamos para a origem das coisas, a gente descobre sempre como devemos fazer as coisas. E tudo está lá na sua origem. Então, no começo, Demétrio ensinou a negociar, fazer acordo. Depois ensinou o quê? A falar. Ensinou a agricultura e falou, pronto, daqui para frente ele se viramos mesmo. Né? Então, é esse aqui que é o princípio das coisas. Aí a gente vai para o princípio dado pelo judaísmo e catolicismo, que é o Adão e Eva, lá no paraíso, e aí Deus fala uma coisa e a pessoa não obedeceu. Adão, a desobediência a Deus, que foi o grande crime de Adão. A ousadia dele e da parceira dele de desobedecer a palavra divina. Então, aqueles que seguem a doutrina judaica e cristã têm que aprender para ter sucesso essa linha, obedecer. Então, tem que obedecer. Obedecer quem? O pai e a mãe, as leis, os mais velhos, a Deus, as palavras. Ele tem que aprender a obedecer, senão não dá certo a vida dele. Então, é isso aí. Tem os indianos, né? Que a origem das coisas está em Krishna, aí vai os deuses, e esse é muito interessante. São 4 irmãos, deuses, que nasceram e geraram as coisas do mundo. E tem um Deus que é aquele que manda em todos eles, não lembro o nome deles agora, também não vou procurar, depois eu vou ver isso aí. Tem um filme que fala sobre isso, que joga, e ele vai perdendo. Ele joga, perde um reino, perde um império, perde isso, perde aquilo, até que ele joga os próprios irmãos, até que joga a própria esposa.
Ele vai jogando o tempo inteiro. E vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E aí eles vão para outro lugar, os deuses, e começam a trabalhar para outros seres e começa a povoar a terra, começa a ser a terra. É um Deus que joga. Então, o que ele ensina? Que não se deve jogar. Você não pode... o vício, pode ter vício, senão você perde a tua vida, a tua alma. É isso que é nessa filosofia indiana, você não pode ter vícios. Porque é um Deus que joga dado, ele joga dado. E ele joga e perde. Por incrível que pareça, apesar de ser um Deus, ele perde todas as vezes. É a mesma coisa que o Marte, né? O Deus da guerra, com todo respeito a Marte, ele nunca ganhou uma guerra. Então não pode ter guerra, não podia fazer guerra, né? Exatamente a origem das coisas. Então, o Deus da guerra não pode fazer guerra, porque ele vai perder. Então, na linha indiana, você não pode ter vícios, nenhum, porque se tiver, vai perder. Eu, como estou mais na linha grega, então eu gosto mais desse mito, porque eles são todos mitos, né, que você vai se conectando com eles, com esses mitos, né, que é a negociação, é aprender a falar, eu estou mais por aí. Eu acho da obediência do judaico-cristão legal, mas a minha rebeldia ainda não chegou nesse lado aí. O outro também, eu acho beleza, assim, não ter vício, mas é difícil não ter vício. Café, tudo é vício. Tudo é vício, você tem que desapegar de tudo. Tanto que a filosofia indiana, qual é a filosofia? Desapego. Para dar certo tem que ir desapego. Então, fazem, tudo isso são mitos, filosofias, forma de ensinar como as mil maneiras de ensinar como você pode viver nesse planeta. Se desapegando, obedecendo às leis, negociando. Tem outras, do chinês, em que é o equilíbrio do yin e yang. Então você não pode nem exagerar para um lado, nem exagerar do outro, que é a harmonia. Saiu dessa harmonia, você se ferrou. Então eles vão ensinando como é que você pode viver nesse mundo. Então, você se liga a uma delas e vai. Agora, são mitos. A gente tem que entender que são recursos que os antigos, os sacerdotes deixaram para nós, para a gente poder usar e viver melhor nesse planeta, de forma muito mais agradável e melhor, se a gente observar essas coisas que estão ditas lá na origem das coisas. E dá certo? Então, lá na origem das coisas. Você fala assim, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Então, no mundo inteiro, tem seus mitos que são recursos de a gente poder viver. Eles todos estão certos. Todos eles estão certos. Não tem nada errado. Na África tem, no Egito tem, todo lugar tem. Aí você vai seguindo a sua linha, você vai sabendo que linha você é, por isso que eu acho que eu sou mais a coisa grega mesmo, porque eu prefiro a Deméter lá no pocinho dela. Mas quero voltar para lá outra vez. É cabeça, entendeu? Você se liga num mito e gosta dele, mas você não é um mito, e ele não pode viver na sua vida. Ele é só uma forma de ensino. Então, quando nós falamos assim, que é uma forma de ensino, estamos falando que o mundo não vai acabar. Esse negócio de apocalipse, os celtas tinham muito disso, antes dos judeus. Já falavam que o mundo ia acabar. Eles têm uns mitos muito parecidos, com histórias muito parecidas. Inclusive, tem uns deuses que receberam, quando o mundo acabou, em água. Não foi só Noé, não, que recebeu o aviso divino. Na mitologia celta tem mais uns 3, 4 outros reis que receberam aviso também, que o mundo acaba em água. Então você vai vendo, você vai olhando, você vai percebendo que você escolhe o mito que você quer ver e veja que as coisas são divinas mesmo, porque são pessoas que veem coisas que vão funcionar bem milhões de anos depois para a mente humana. Então essas coisas são recursos que os antigos deixaram para nos tornar mais humanos. Conforme a era passa, vai melhorando a coisa, vai fazendo melhor. A gente vai trazendo esse divino para a nossa vida, deixando de estar ali longe, nem ali perto, e nem vem para dentro do nosso cérebro, e nos transforma em mais humanos, nos humaniza mais.
Agora, com a era de Aquário, então humaniza mais ainda, porque a era da liberdade, era da inteligência, né? Era da transformação, quer queira, quer não, tudo vai se transformar. Não só você, não só seu corpo, mas o universo inteiro vai se transformar. Transformar não é acabar, é mudar. E ele não transforma da noite para o dia, vai transformando. Quando você vê, já é outra coisa. Agora mesmo eu vi o quê? A internet das coisas. Vocês viram a internet das coisas? Então, dentro de 5 anos, a nossa vida vai mudar totalmente devido a essas invenções da internet e das coisas, né? Então, vai estar em todo lugar. Procura saber como é que é, e ela já está agindo no planeta, e tem gente que ainda não sabe nem entrar na internet. E agora já tem a internet das coisas. Vai tudo se comunicando, fazendo o princípio lá da Deméter, comunicando-se. O princípio de Deus, né? Que veio da escuridão e Deus falou, haja luz. Então, falou, fez um som, haja luz, e houve luz. E nós falamos, desejamos para nós uma vida melhor, um dia de hoje melhor, de todos os dias da nossa vida. Conseguimos fazer isso materializar, conforme a gente queira de verdade, a gente consegue, querido. A gente consegue mesmo, de verdade, entendeu? Então, é isso aí que eu queria falar. Hoje a gente já está falando aqui já há meia hora. Queria agradecer que ele falou assim, ele esclareceu que eles não fizeram sentados, não, o curso, o trabalho, eles fizeram de pé e foram servir. É mais ou menos isso que eu quero fazer esse ano aqui também, viu, querido? Adorei essa ideia. O Luciano está chamando de história, a história da humanidade. A história é muito legal, a história da humanidade. Eu gosto muito, 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 muito mesmo, né? Acho maravilhoso o ser humano com suas histórias, com seus ensinos, com as suas coisas, com as dicas que dá, né? Com as dicas que dá. Então, eu estava vendo aqui, vocês viram que eu pus como perfil meu de 4 folhas, que é o símbolo dos ciganos também. Então, eu estava pensando sobre os ciganos, que é um povo que não tem país. Eles têm uma língua, nem sempre tem a língua, nem todos têm a língua. A maioria tem, mas quase não tem a romani. Né? E aí, o que eles têm? 2 coisas em comum, um com o outro, além da língua 3, né? São adivinhos, gostam de jogar tarô, borra de café, limão, de cristal, bola de cristal, gostam de festa, de espetáculo. Então, eles que andavam com o circo para baixo, para cima, para tudo quanto era lugar, né? Fazendo espetáculo, ganhando dinheiro assim, e as mulheres jogavam o seu tarôzinho e dava certo para todo mundo. E não tem chefe, eles nunca desejaram ter chefe, não tem chefe. Tem assim, que manda ali naquela hora, mas não é que chefe, como presidente da República, isso não existe. Eles não ligam para lei nenhuma, só deles ali, que nem tem assim, muita coisa que vivem assim, sem mais nada. São muito pobres, a maioria é pobre. E mesmo quando tem dinheiro, eles dividem com todo mundo, tipo índio. E eles sobrevivem, gente, desde que o mundo é mundo. Tá? Pensou nisso? Pensou nisso? É? Pensou? Eu acho o máximo isso. Então eles acham a liberdade de tudo, né? Liberdade de tudo. Dão valor à sua liberdade total e irrestrita. Só falam que são filhos do vento. É? Então, é isso. É isso. É isso. Então a gente fala assim, eu também sou filho do vento, eu também pretendo livre. A gente é livre, aspa. A gente quer ficar numa casa fixa, lugar, comprar, a gente se meter em prestação, pagar aluguel, ponto. Já acabou a liberdade aí. Só ali, né? Já acabou a liberdade. O cigano na carroça, pega a carroça e vai embora, né? Ou talvez agora seja aqueles trem, né? Vai embora, vai para onde quer, para onde quer. A gente não está acostumado, nem preparado para essa liberdade toda. Né? Então a gente tem que escolher o tipo de vida que nós queremos viver. É isso que eu estou querendo dizer quando nós falamos sobre a origem das coisas. Que tipo de vida eu quero ter para mim? Qual o tipo de vida que eu quero viver? Qual o estilo de vida? Como é que eu quero na minha vida? Faz um plano e desenha a tua vida de acordo com aquilo que você quer. Mas você tem que saber o que você quer. Você vai saber o que você precisa fazer para alcançar. Mas, de qualquer forma, seja o que for que você queira, você vai ter que aprender a negociar, a fazer acordos, a falar, a conversar, a trocar ideias. Tá bom?
Então, obrigada, crianças, por a gente estar junto. Então, eu tenho me atrasado, faz umas coisas assim, acordei de madrugada e, no entanto, tô com a corda solta, nem sei porque não dormi certinho. Aí, muito obrigada por estarem juntos, muito obrigada por fazer parte da minha vida. E quando eu faço o que a gente quer, eu falo que eu quero é isso, fazer isso, exatamente isso que eu estou fazendo. Eu quero estar com vocês, quero estar conversando, eu quero, ao desencarnar, não levar comigo nada do que eu sei, deixar aqui para as gerações futuras, para vocês, um pouco do conhecimento, daquilo, um pouquinho do que eu sei, que está masticado, que já está pensado e visto, né? E eu falo para vocês que o mais importante é saber o que a gente quer na vida, quais são os nossos objetivos, e nos comunicar. Não ter medo da sua verdade, não ter medo, não ter vergonha da sua realidade. Qual é a sua realidade? Não ter vergonha dela, não ter vergonha do seu passado. Mesmo, mas eu fiz coisa. Não tem vergonha, porque você mudou, você virou outra pessoa. Você pode falar, eu fiz, mas não faço mais. Pode ser exemplo para outras pessoas. Integra aquilo na sua vida e vai sair de frente. Não deixa aquilo amarrado, escondido no futuro, lá no passado. Integra isso na sua vida. Integra, seja o que for, integra na sua vida, não tenha medo. Sabe, olhar de frente, falar de frente. Você errou, errei. Mas acerto, mas eu tento acertar. Eu costumo dizer isso, sabe? Vicente, bom dia, querido. Eu vi as fotos, maravilhoso, gostei de tudo. Gostei de tudo, achei lindo, curti, viu? Curti o mestre que vocês fizeram, achei muito bacana. Coisa muito acertada isso, viu? Então, é isso. Entendeu, queridos? É isso. Vamos integrar a nossa vida, não ter vergonha, não ter medo. Então, eu estava falando assim, que às vezes eu falo assim, eu erro. Muitas vezes. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas dificilmente eu erro 2 vezes no mesmo lugar. Eu aprendo. Eu errei, aquele eu não vou fazer mais. Pode crer. Difícil errar no mesmo lugar 2 vezes. Vou errar em outro lugar, no mesmo não. E não tem medo, sabe? Porque justamente a gente evolui na hora que você às vezes se engana, você erra, então você vai raciocinar, vai pensar e vai mudar. Isso faz você mudar, melhorar. E quando você conta e fala para as pessoas como foi que você resolveu, você está ajudando outras pessoas a saírem de situações parecidas que aquela para melhorarem, dando estímulo, porque é possível errar e se transformar e melhorar e continuar indo em frente. Entendeu? Não é, que vai ser, vamos saber. Vai saber que, sabe? Eu sou ser humano, não tem que é perfeito, não existe. Todo mundo tem seus problemas e todo mundo tenta resolver. Feliz é aquele que não tenta resolver. Aí ele para no tempo, ele fica lá na sombra. Então nós que não, acho que eu entendo assim, é que estamos querendo mudar e transformar alguma coisa dentro de nós. Então, nós estamos querendo resolver. Nós estamos querendo, inclusive, ser a solução das coisas. Então, obrigado. Muito legal. Os coraçãozinhos, as flores. Muito obrigado para vocês. Um bom dia. Vocês tenham um dia maravilhoso, um ótimo dia. E amanhã, tá bom, querido? Porque eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Se tivesse uma única pessoa ouvindo, eu estava falando com a única pessoa. Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir a reação de vocês, eu gosto dos coraçãozinhos, dos positivos, eu gosto de tudo. Gente, tá bom? Bom dia para vocês.